Poucas das inúmeras conquistas técnicas da Marinha depois da Segunda Guerra Mundial superaram a potência e a incrível capacidade dos porta-aviões USS Franklin Delano Roosevelt. Lançado em 27 de outubro de 1945 do estaleiro naval de Nova York, esse navio de 305 metros e 64 mil toneladas foi o primeiro a ter armas nucleares a bordo o tempo todo. O USS Franklin Delano Roosevelt era um navio muito versátil, capaz de tudo o que se desejasse. Era um laboratório experimental flutuante para toda a Marinha. Segundo muitos dos homens que serviram a bordo desse navio, sua capacidade e avanço tecnológico o puseram no centro de um dos grandes mistérios de OVNIs do século XX. Não tenho dúvidas sobre a existência de OVNIs, nem sobre sua interação com o USS Franklin Delano Roosevelt. Muitos outros marinheiros tiveram experiências como a minha. Deve existir uma ligação entre as armas nucleares presentes no navio e os avistamentos de OVNIs. Elas eram um ímã para os OVNIs. Chet Gruzinski serviu a bordo do porta-aviões de julho de 1958 a dezembro de 1960 como bombeiro e engenheiro de máquinas. Ele contou que seu encontro com um grande objeto similar a um OVNI em setembro de 1958 na Baía de Guantánamo, em Cuba, perturba-o desde então. Pela primeira vez, ele contará sua história na TV. Estávamos nos convéses inferiores entre 20 e 21 horas e estava bem escuro lá fora. Vários homens subiram correndo a escada da sala das máquinas e meu amigo Vince disse: "Por que não sobe e vê o que está acontecendo?" E eu segui os outros escada acima pelo convés de hangar até o convés de voo. Gruzinski viu um OVNI cilíndrico que voava a uma velocidade incrível em direção ao porta-aviões. Ele também comentou que o objeto era silencioso e suas manobras seriam impossíveis para aeronaves feitas pelo homem. Não havia operações aéreas em andamento. O convés de voo estava quieto e o objeto veio direto em nossa direção. Pude ver a luz interior quando passou pelo navio. Havia uma fileira de janelas com faces que olhavam para nós. Quando chegaram bem perto, senti o calor em meu rosto e vi que as faces não eram humanas. Depois, o objeto ficou vermelho alaranjado. Pude ver que sua forma era cilíndrica. Depois, a cor do objeto mudou e ele se afastou rapidamente. Gruzinski também relatou que esse objeto similar a um OVNI emergiu da água e permaneceu silencioso durante os 45 segundos do evento antes de se afastar. Cerca de 25 marinheiros testemunharam o incidente, mas a maioria foi rapidamente transferida do porta-aviões. Além disso, ele afirma que poucas horas depois o registro de bordo do navio havia sido alterado. Quando cheguei ao posto de registro, havia muitas palavras riscadas no livro de bordo. Não havia nada ali. As testemunhas devem ter assinado documentos comprometendo-se a manter segredo. Nunca assinei nada, porque nunca falei sobre o assunto. Depois de quase 50 anos, ele continua a procurar respostas sobre o que aconteceu naquela noite. Ainda quero encontrar os homens que estavam no convés naquela noite. Não assinei documentos, nem fui transferido. Tenho muitas perguntas sobre o assunto e continuo pesquisando. Gruzinski não foi o único a avistar um OVNI enquanto servia no navio. Um outro veterano, Harry Jordan, serviu no porta-aviões de 1962 a 1965 como marinheiro de primeira classe. Ele era operador de radar e lidava com o mais avançado e sensível sistema de radar do mundo. Ele também podia interferir com mísseis balísticos intercontinentais e até atravessar algumas das contramedidas utilizadas contra nós pelos países do bloco soviético. Em 1962, enquanto estava de serviço, Jordan testemunhou outro evento de OVNI a bordo do porta-aviões. Esse incidente permaneceu secreto até hoje. O USS Franklin Delano Roosevelt atraía OVNIs devido ao equipamento técnico e às armas nucleares que carregava. Jordan concordou em contar sua história misteriosa e assustadora de um possível contato com OVNI pela primeira vez na TV. Lembro-me do incidente e dos detalhes, porque ninguém esquece uma experiência assim. 2 de outubro de 1962, costa da Sardenha, aproximadamente 2 horas da manhã. Jordan observava o monitor do radar.
Tudo estava normal nessa noite de outono, mais quente do que de costume. De repente, e sem aviso, surgiu um contato em sua tela. Um objeto a 950 quilômetros de distância, a uma altitude de 24 mil metros, que não era atingida pelos aviões convencionais da época. O primeiro sinal veio de cerca de 2h30 depois do início da vigia. O objeto estava a 950 quilômetros do navio e a 24 mil metros de altitude. Depois, se aproximou a 480 quilômetros e a 10 mil metros, e finalmente chegou a 16 quilômetros e a 3 mil metros de altitude do porta-aviões pelo lado de bombordo. Eu relatei o ocorrido ao comandante de vigia. Ele viu a mesma coisa, confirmou e depois relatou ao oficial da ponte. O oficial de serviço na ponte acordou o capitão e depois disso o contato começou a se mover. O objeto na tela do radar começou a se mover em uma velocidade e um curso que destroçariam uma aeronave feita pelo homem. O objeto percorreu 16 quilômetros em alguns segundos, voando a cerca de 6.400 quilômetros por hora. Fez mudanças de direção em um ângulo reto, formando um padrão que cruzava a tela com 4 letras Z. Ele se movia muito depressa e, quando parava, não se via nenhum rastro de calor, o que é muito incomum. Quando Jordan relatou o que vira, o capitão ordenou a decolagem de 2 jatos Phantom com a missão de investigar a situação. Eles decolaram em seguida, deixando o porta-aviões em um curso aproximado de 012. Logo percebi que o evento era muito inusitado, porque o protocolo de operações normais do navio não estava sendo obedecido. A cerca de 32 quilômetros do porta-aviões, os jatos Phantom procuravam o objeto. Jordan disse que o sinal na tela do radar continuou a se aproximar do navio, antes de desaparecer em um clarão. Aparecia no lado direito da tela, mas depois o contato piscou. E uns 20 ou 30 segundos depois disso, ouvi um dos pilotos perguntar: "O que foi isso?" E foi tudo o que ouvi. Momentos depois, o sinal retornou, tão inesperadamente quanto desaparecera. Mas agora estava maior e mais próximo. Os jatos aterrissaram. Depois, o sinal reapareceu a bombordo do navio e alguém perguntou: "O que é isso?" Nesse momento, havia cerca de 15 pessoas olhando com binóculos. 2h32 da manhã. Diante da tripulação do porta-aviões, o Osni pairou por um momento a 30 ou 40 metros do navio antes de desaparecer. Vi um padrão em Z que parou, oscilou e desapareceu. Sei como são as marcas dos aparelhos eletrônicos nas aeronaves soviéticas, coreanas e chinesas. Se fosse um meteoro, teria se queimado na atmosfera. Já vi meteoros cruzando os céus, mas só duram 2 ou 3 segundos. Às 2h36 da manhã, Jordan anotou o evento em seu livro de registros como um incidente com OVNI. Instantes depois, o oficial comandante entrou. Ele perguntou: "Jordan, o que escreveu no registro?" Respondi que registrara como OVNI, com o número de contato e o horário. Mas o oficial me disse para alterar o registro e afirmou claramente que havia sido realmente um OVNI, mas que ninguém deveria saber disso. E foi tudo. Eu tinha muito respeito por ele e pela Marinha, e por isso mantive silêncio durante mais de 20 anos. Foi um momento histórico para a Marinha dos Estados Unidos, mas não foi registrado. Por mais surpreendentes que tenham sido esses encontros misteriosos, eles não são únicos. Durante os 33 anos de uso do USS Franklin Delano Roosevelt, ocorreram pelo menos 6 eventos similares. O porta-aviões parecia atrair OVNIs. Houve diversos avistamentos do navio. Entrevistei 3 homens que serviram no porta-aviões. Grandes OVNIs foram vistos pairando sobre o navio, observando sem nenhuma camuflagem. E em alguns momentos, eles interferiram nos instrumentos eletrônicos do navio. O USS Franklin Delano Roosevelt
Foi o primeiro porta-aviões a carregar armas nucleares e os OVNIs parecem ser bastante atraídos por equipamentos nucleares. O primeiro incidente ocorreu no Mar do Norte, na costa da Inglaterra, em operações da OTAN. Em setembro de 1952, a OTAN realizou a Operação Man-Brace, a primeira operação com manobras multinacionais depois da Segunda Guerra Mundial. O USS Franklin Delano Roosevelt fez parte de uma frota da OTAN em manobras na costa da Dinamarca, na Operação Man-Brace. O porta-aviões americano, o porta-aviões inglês e aeronaves da RAF testemunharam um dos mais incríveis avistamentos múltiplos da história. O secretário de Defesa do Reino Unido considerou o incidente como um avistamento de OVNI. O exercício envolvia 200 navios, 1.000 aviões e mais de 80 mil homens das nações participantes nas águas próximas à Dinamarca. Como um dos maiores e mais avançados navios da época, o porta-aviões americano liderava a frota. O porta-aviões fez parte de uma força-tarefa que bloqueava o acesso de submarinos russos ao Atlântico através do Mar do Norte. E se existisse uma base de OVNI sob o Mar do Norte, na região norte da Europa, nós os observaríamos e vice-versa. No dia 13 de setembro de 1952, o destroyer dinamarquês Willemoes estava no Mar Báltico ao norte da ilha Bornholm. O comandante Schmidt-Jensen e vários outros tripulantes viram um objeto triangular luminoso movendo-se em alta velocidade acima da água, bem perto da frota principal. O objeto azulado ia para o oeste e subitamente virou para o sul, em direção ao porta-aviões americano. Na semana seguinte, aconteceram vários avistamentos em locais desde a Dinamarca até a base de comando de operações aéreas, na Escócia. Às 19h30 do dia 20 de setembro de 1952, 3 oficiais dinamarqueses observaram um objeto brilhante em forma de disco emergir da água e passar acima deles em direção à frota da OTAN e ao porta-aviões americano. O OVNI metálico foi para o leste e desapareceu na camada de nuvens. Em 21 de setembro de 1952, menos de 24 horas depois, 6 pilotos britânicos que sobrevoavam o Mar do Norte viram um objeto esférico brilhante emergir da água e se aproximar rapidamente da frota. Eles tentaram persegui-lo, mas o objeto conseguiu despistá-los. Jordan, um veterano do porta-aviões, conversou com uma testemunha há mais de 40 anos. Surgiu um contato no sonar de 3 ou 4 destroyers, mas não conseguiram descobrir o que era, pois se movia com os navios. O objeto tinha 400 metros de largura. 400 metros. Ao emergir, o objeto bateu em um dos navios. Isso foi relatado como uma colisão entre 2 destroyers, mas não foi isso que aconteceu. Depois, o objeto saiu da água, voou e se afastou. Segundo os relatos, todos esses avistamentos tiveram algo de estranho em comum. As testemunhas tinham a sensação de que eram OVNIs que observavam de perto os exercícios navais. Durante a Operação Man-Brace, muitos marinheiros, pilotos da RAF e tripulantes do USS Franklin Delano Roosevelt viram os objetos. Esse é um dos avistamentos múltiplos mais famosos até hoje, pois muitas pessoas viram esses objetos. Um jornalista que estava a bordo do porta-aviões americano teve uma ótima visão da atividade de OVNIs pela lente de sua câmera. Às 11 horas do dia 20 de setembro de 1952, vários tripulantes viram mais um OVNI esférico, rápido e brilhante emergir da água e voar logo atrás da frota. O jornalista Wallace Litwin, que documentava a operação a bordo do porta-aviões americano, apontou sua Canon de 35mm para o horizonte e tirou 2 fotos de um disco veloz que parece desafiar a lei da gravidade. As imagens foram estudadas pela Marinha, mas nenhum relatório oficial foi divulgado.
Wallace Litwin tirou fotos dos discos voadores que passaram sobre o navio durante a Operação Embrace. Tenho cópias de suas fotos tiradas enquanto o objeto passava pelo navio. As fotos mostram a estrutura do navio, parte da asa de um avião e uma luz brilhante acima dele. As testemunhas disseram que tinha a forma de um disco. Os avistamentos de OVNIs durante a Operação Manbrace não se limitaram aos marinheiros americanos. Alguns acreditam que o general Dwight Eisenhower pode ter avistado objetos similares quando visitava o USS Franklin Delano Roosevelt. Ouvi relatos de que Eisenhower estava no porta-aviões quando um desses avistamentos ocorreu. Os que testemunharam esses acontecimentos têm medo de falar a respeito, porque foram ameaçados e também porque temem o ridículo. Segundo os especialistas, muitos documentos relativos à Operação Manbrace são sigilosos, mas alguns foram liberados. Será que existem razões para manter em segredo eventos ocorridos 50 anos atrás? Os militares de todos os países do primeiro mundo tratam esses eventos como uma ameaça. O fato é que podem penetrar no espaço aéreo e entrar em áreas de segurança máxima. Podem superar os jatos mais velozes. Mas isso significa que são hostis? Embora muitos veteranos do USS Franklin Delano Roosevelt e ufólogos acreditem que o avanço tecnológico do navio atraiu a atenção de extraterrestres, alguns questionam se esses relatos podem ser considerados provas. Desde minha experiência no porta-aviões, falei com muitas pessoas. Tive uma experiência, mas quem não teve não pode prever se terá alguma no futuro. Espero que acreditem que os OVNIs existem.